Pessoal, boa noite. Vou deixar aí com você, viu, chefe Ellison, pode iniciar a nossa reunião, né? Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todos vocês, né, o nosso coordenador desse curso de tutoria em EAD, aqui da região escoteira de Alagoas, o privilégio imenso de termos identificado uma pessoa que sempre tem essa vontade de aprender, é o chefe Charlton. Agradeço a participação daqueles que receberam a proposta de abraçar esse curso e ajudar na área de formação de nossos adultos aqui da região de Escoteira de Alagoas, chefe Jorge, Luiz, Rosa Amélia, chefe Verônica, e a Vitória Gomes está aqui, é esse nome mesmo? É a chefe Amanda, né? Amanda Vitória. Chefe Amanda, né, que está aqui presente. Muito bem. Então, total 6 participantes aqui nesse momento, alguns ausentes, como o chefe Vanildo e chefe Gessé, com situações justificadas, que chefe Vanildo tem alguns compromissos com algumas atividades que na igreja, e temos o Gessé, que teve uma viagem para atender umas demandas da região escoteira de Alagoas, no projeto Elos do Bem, né, para ajudar as regiões, quer dizer, as unidades escoteiras locais, nessa distribuição dos alimentos. Vamos iniciar com uma oração, né, agradecendo por esse momento especial, um momento de aprendizagem, e que estamos juntos aqui nessa jornada em busca do conhecimento. É certo que esse curso será um momento assim onde todos nós vamos aprender, porque é novo para a gente, é um sistema assim bem dinâmico e com a participação de pessoas que vai ali estar acompanhando esse crescimento de vocês. Luz da verdade e do bem. Meu Senhor e meu Deus, não posso iniciar os trabalhos desta reunião sem dirigir-te o meu apelo e a minha homenagem. Apelo para a tua indispensável ajuda para que nos assista do começo ao fim e nos faça chegar com alegria aos melhores resultados. Homenagem à tua adorável presença, sempre chamada a presidir e a centralizar o melhor de nossas atenções e considerações. Pai universal, dai-nos a chance de aproveitar de nosso encontro para reforçar os laços de nossa união e amizade. Sobre o teu vigilante olhar paternal, deposita as ideias que vamos pôr em comum e os projetos que tentaremos esboçar. Passa tudo encaminhar-se seguramente para a maior glória do teu nome e para o nosso real proveito e utilidade. Abençoa, Senhor, copiosamente a cada um de nós que aqui se encontra e a todos os trabalhos que iremos realizar neste momento especial. Amém. Amém. Assim seja. Bom, antes de dar continuidade, para explicar sobre essa questão dessa proposta, que é importante nós percebermos que a região escoteira de Alagoas, ela tem essa qualificação de identificar em seu quadro de adultos pessoas que possam representar. E assim, vocês foram confiados, né, a participar desse curso e autorizados pelo nível regional para que pudessem, assim, se identificar em algumas ações e ajudar nesse processo, que é a questão da formação desse adulto. Então, a região, ela reconhece vocês como inscritos e que estão buscando essa qualificação para, sim, unir forças e a gente edificar alguns projetos que vêm acontecer nessa questão da preparação de alguns cursos que nós estamos prevendo. Ainda é um momento, assim, de muitas reuniões para que a gente possa definir a questão do agendamento, não é? São muitas atribuições que eu tenho certeza que nós vamos estar se apropriando, mas é um aprendizado participativo, onde todos nós vamos estar juntos aprendendo
até porque nós pedimos apoio à Nacional e a Nacional também tem suas dificuldades nesse momento atípico que nós estamos vivendo, e não tivemos assim a oportunidade, né, de ter profissionais assim da UEB nos assessorando nesse processo. Então, a responsabilidade é nossa nesse caminhar, e a gente espera que esse curso ele possa nos trazer grandes aprendizados, grandes vivências, e nas dificuldades que forem surgindo, com certeza vamos unir forças para tentar solucioná-las. E aí eu trouxe apenas uma imagem que vai dar um significado para esse momento. Eu vou pedir licença para compartilhar apenas uma tela de um slide para finalizar a minha fala. Um momento. Todos conseguem ver? Sim, ok. Assim que conseguir Sim, ver, vocês estão vendo. Ok, né? Então, Paulo tô vendo. Santana traz esse pensamento para todos nós. A busca pelo conhecimento é infinita. Nunca deixe de buscar. Então, apesar das dificuldades que vocês enfrentam, muitas vezes a gente terminou a nossa faculdade, né, e ficou muito tempo parado. É como uma grande corrida, né? Caminhar, correr, tem que ser constante. Sempre aquela preparação, aquecimento. Mas quando a gente para no caminho e vai recomeçar, é todo um processo de dificuldade. Mas não quer dizer que nós não temos a capacidade de alcançar esses objetivos. E eu quero dizer com isso que cada um que está aqui tem essa capacidade e tem essa brilhante forma de abrir a oportunidade desse aprendizado, porque constantemente nós estamos aprendendo. E esse aprender a aprender é necessário, pois aquele conhecimento que eu tinha no passado hoje se renova. E aí é necessário nós estarmos atualizados, é necessário nós sempre buscarmos algo novo que vai acrescentar na nossa vida. Então a gente sabe que a nossa instituição está se modernizando, muitas vezes de uma forma tão brusca que nos assusta, mas que nós não podemos fechar os olhos e dizer que não é interessante. É lamentável, mas ainda nós escutamos alguns chefes dizer que não participa de cursos porque o conhecimento que ele tem é superior. Mas nós nunca podemos dizer que temos um conhecimento superior, porque quando nós falamos isso, nós estamos testificando que nada conhecemos. Porque por mais que eu diga que conheça, eu sempre tenho que estar aberto a aprender. Então tenho certeza que esse curso vai ser muito rico e ele vai acrescentar algo novo em nós. Então passo a palavra para Charlotte, que vai conduzir a sua apresentação e a gente fechar esse momento de encontro, de recepção, agradecendo a presença de todos vocês por ter aceito esse desafio. Com você, chefe Charlotte. Só tenho a agradecer a vocês também pela participação. Quero deixar aqui registrado, né, que a gente também está em um aprendizado, né, como o chefe Ellison falou, né. É um desafio, por quê? Porque o pessoal, a gente pediu um apoio em relação à estruturação do curso, e a gente recebeu um curso já montado, né. Eu tentei conseguir fazer algumas demandas, né, para poder a gente tentar equiparar o que a gente precisa, só que muitas vezes a gente tem que entender que, além da gente ter algumas outras atribuições, acaba complicando, né, também a gente tem que colocar fazendo, aprender fazendo, né, que é a questão do escotismo, né, a gente aprender fazendo, a gente vai errar, a gente vai aprender, a gente vai ver algumas situações e vai corrigir. E até lá deixo essa informação para vocês. Quando eu lancei a plataforma, uma coisa que aconteceu foi que eu tive um chefe de alguma região, que eu não sei qual é, que na fração de 10 minutos o cara já fez a inscrição
respondeu uma atividade, já deu oi e abaixou o certificado, né? E eu tinha lançado a plataforma para poder começar a mexer, a entender. Aí eu pedi para o Ivanildo entrar para poder ver se estava, como é que estava, porque eu tenho uma visão diferente da visão que vocês vão ter da plataforma. Eu tenho muita coisa aberta, como eu estou organizando, né? E aí eu queria ver como é que ele estava vendo. E aí quando ele entrou, eu disse, já teve um rapaz que respondeu. Eu disse, eita, peraí, eu fui, aí bloqueei o curso, mas ele já tinha feito. Aí eu passei a informação para o Nacional, para me ajudar e dar esse suporte, e ele falou que realmente tem muitos chefes que ficam com a plataforma aberta, só esperando aparecer algum curso e que alguém deixe aberto para eles irem lá e fazer. Aí eu disse, rapaz, isso aconteceu comigo. Aí eu fui lá, excluí esse chefe, falei para ele, pedi desculpa, né? Falei que era um curso daqui da região de Alagoas, que era um curso de formação de tutores específico para cá. A gente vai abrir nacionalmente falando para todo mundo, mas nesse momento não. E aí pedi desculpa para ele, tinha o certificado também já emitido dele, eu fui excluir também o certificado, que eu acho que também sai da ficha dele, né? Pronto. E mais acontece isso, a gente também tem que estar preparado, que a gente vai vivenciar situações como essa, né? A gente tem que ter esse cuidado. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela para a gente começar a entender um pouquinho o que é o EAD. Eu preparei um material, né? O que é o EAD, depois eu vou entrar para mostrar um pouquinho a plataforma a vocês, para vocês entenderem. Mas nesse primeiro momento, a gente falar um pouquinho que é educação à distância e a gente entender um pouquinho do nosso papel, né? A gente está aqui num período meio complicado de pandemia, todo mundo fazendo tudo virtual, os nossos jovens, os nossos chefes, e a gente tem que criar mecanismo que a gente consiga vencer esse obstáculo. A gente não sabe quando é que a gente vai estar na normalidade, então o que nós temos agora é esse. Como o chefe Ellison falou, nós temos que estar sempre nos reciclando, aprendendo, desenvolvendo, construindo, trocando experiências. A gente tem que estar sempre aberto ao aprendizado, porque tudo vai mudando em fração de segundo. Então, vou mostrar aqui para vocês esse material, né, que eu entrei já faz um pouquinho de tempo que eu estou trabalhando com a educação à distância, e aí tem alguns cursos, algumas coisas que eu já desenvolvi, né? Então, consegui pegar e adaptar aqui para a nossa realidade. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando vocês precisarem falar alguma coisa, dizer alguma coisa, vocês me dão um toque. Eu coloquei só simples, né? Para a gente entender. A gente vai falar realmente sobre os fundamentos da educação à distância, né? Está aqui meu nome, todos já sabem. E a gente entender um pouquinho, né? Quando a gente vai entendendo o conceito de tecnologia, que a gente não entende, a gente pensa que a tecnologia surgiu faz pouco tempo, a gente tem que entender que desde os primórdios da evolução humana, a gente tem a tecnologia, né? Aquilo que a gente utiliza para desenvolver alguma tarefa, como o Homo sapiens, né? Utilizou as pedras para poder acender fogo, para poder cortar a carne, para poder caçar. Então, quando falamos em tecnologia, pensamos não somente nos modernos, né? Eletrodoméstico, carro, computador, mas também dessa importância do processo. Eu, como professor, a gente antes usava muito giz, né? Então, de repente, apareceu o pincel, né? O pincel atômico, né? O lápis, né? De quadro branco. Então, quem tinha muito problema com giz, eu tenho muita alergia com giz, então isso foi uma evolução tremenda. Essa tecnologia nos possibilitou a gente melhorar o nosso trabalho. E a gente tem que entender a parte disso. Nós temos várias formas de utilizar a tecnologia, né? No decorrer da nossa história, né? E vai vir outras. Então, outra tecnologia, como podemos ressaltar, é a questão do próprio fogo, né? Um dos eventos mais importantes da evolução do homem foi o fogo. E utilizando algumas ferramentas, utilizando alguns recursos, né? Eles conseguiram desenvolver algo que é fundamental para a nossa sobrevivência hoje, né? Então, devemos entender, né, como chefes escoteiros, como educadores, como tutores, que eu tenho como usar vários mecanismos para poder conseguir fazer esse enfrentamento, esse distanciamento entre os nossos chefes, entre o tempo. Temos vários voluntários que têm dificuldade em alguns horários, né, em fazer alguma atividade, e a educação à distância vem justamente para isso, para fazer um estreitamento entre o tempo
e entre o espaço. Você pode estar em qualquer local, em qualquer região, e estar aqui trocando informação. Você pode ter disponibilidade 1 a 2 horas da manhã e poder também estar se qualificando e aprendendo e desenvolvendo. Isso que é o lado benéfico da tecnologia. A gente utilizar os recursos realmente de uma forma produtiva, como nós temos aqui, né? Antes, né, nós percebemos que a escrita, né, o que existia era a era da oralidade, né, o meio de comunicação por meio qual os grupos e indivíduos, né, perpetuavam tradições e transmitiam os conhecimentos em gerações. Depois da escrita, o homem passou a registrar conhecimentos de maneira sistemática, né? E facilitou muito o progresso de comunicação, o surgimento da escrita, além de garantir registro de ações e pensamentos humanos. Isso possibilitou o homem a transmitir mensagens de várias formas. Hoje, nós não estamos utilizando mais esses recursos só escritos, né, através de pedras, papiros, né, como a gente viu aí no decorrer do tempo, da nossa história. Hoje nós estamos utilizando a tecnologia de uma forma diferente, através de imagem, através de tela, através de outras informações. E aí, nesse grande desenvolvimento, nessa construção, né, tecnológica, de evolução no decorrer do tempo, nós temos a educação à distância. E aí muitos se perguntam o que é isso. Eu comecei a educação à distância em 2008, né? Foi quando chegou aqui no Brasil da forma mais forte. Mas desde 2006, esse modelo que nós temos hoje, ele passou por evoluções, passou por algumas mudanças, né? Nós vamos entender um pouquinho isso. Então, se a gente lembrar das nossas aulas, né, convencionais, que a gente utilizava computador, usava projetor, a gente levava isso para a sala de aula, e a gente utilizava alguns recursos tecnológicos para fazer isso. Agora, temos que entender que a modalidade de educação à distância, a modalidade de ensino, ela ganha cada vez mais espaço nos sistemas, né, que a gente tem hoje. Eu até ouvi algumas matérias, algumas falas hoje pela CBN, falando desse intercâmbio aí que está existindo agora entre as aulas presenciais e as aulas à distância, e desenvolver um modelo híbrido agora. Esse modelo híbrido é justamente utilizar momentos presenciais e momentos à distância para poder a gente conseguir vencer alguns obstáculos. Isso que vai ser interessante. Então, quando a gente vê aqui, né, na nossa apresentação, ele fala, além do curso, né, desses cursos que nós temos, você já deve ter participado de algum curso à distância. Conhece ou já ouviu falar de alguém que tenha feito curso à distância? Isso ainda existe ainda vários tabus, né? E principalmente dentro do movimento escoteiro. Eu ouvi muito no decorrer desse ano, né, dizendo que não existe movimento escoteiro que não seja ao ar livre, não existe movimento escoteiro que não seja fora das telas. E a gente pode aplicar o movimento escoteiro em vários lugares, em várias situações. Enfim, a gente tem que entender que temos como abraçar, vivenciar, modificar o nosso pensamento. Quem participou aí do JOT, né, tanto a edição especial como o JOT nacional, a gente viu vários jovens de vários locais do país e até do mundo participando de uma atividade escoteira de forma online, de forma virtual. E a gente consegue ver que nós temos como dar certo o que nós estamos fazendo. Então, a educação à distância, ela veio também como um mecanismo, como um momento de a gente poder aprender, desenvolver e construir novos saberes. Então, essa diferença entre o ensino presencial e o ensino à distância, ela é real. Eu não posso pegar o ensino presencial e jogar dentro do ensino à distância. Talvez não vai dar muito certo esse modo de pensar. E nisso, a gente vê um pouquinho do histórico, né, da educação à distância. Né? A gente vê que os primeiros cursos de contabilidade à distância foi na Suécia, e olhe quando foi. Em 1833. Já na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos,
Aí vieram decorrer, né, 1840, 56, 74, tiveram os ensinos à distância. Claro, não utilizando as tecnologias que nós temos hoje, mas através de carta, através de outros meios, né, de televisão, através de rádio, né, eles utilizam de várias formas. Antes mesmo do curso, né, à distância, como eu falei, em 2008, eu já tinha feito um curso à distância via correspondência pelo Instituto Padre Reus, né, que eu fiz um curso, eu recebia o material didático em casa, fazia as provas, mandava via correio, depois eles corrigiam e mandavam via correio para mim. Era um modelo de educação à distância. Só que a gente tem que quebrar, como eu falei, alguns paradigmas que nós temos hoje, que a educação à distância não consegue se aprender, não consegue desenvolver, não consegue construir, não consegue, como eu posso dizer, evoluir o nosso conhecimento através dele. E olha que no Brasil, ó, o curso de correspondência, ele iniciou em 1904. Então, nós temos uma grande história na educação à distância. E aqui no Brasil, e olha só, nós estamos em 2020, temos aí um grande passo a buscar. Muitas pessoas ainda não acreditam na metodologia, e nós que vamos nos qualificar, como tutor, nós que vamos nos qualificar como formadores dessa metodologia, temos que entender que é uma progressão, que é um desenvolvimento, que é o passar do tempo, né? Então, vamos mais aqui. Ó, temos um conceito, né, um conceito mais amplo, né, de educação à distância, né, que ele fala que é qualquer metodologia de ensino que ensina barreiras da comunicação que são criadas pela distância, né, pelo tempo, né? Essas barreiras de educação, né, que nós temos aí, que vão vivenciar, que vão desenvolver a distância no tempo, ela vai nos ajudar a entender que nosso papel como professor, nosso papel como aluno, nosso papel como formador, tem que ser um momento que nós vamos estar desenvolvendo mecanismos e tecnologia para construir cada vez mais um momento harmonioso, um momento de interação entre todos nós, né? Certeza. As ideias principais, né, que nós temos, né, aqui na nossa metodologia, elas são distintas de várias formas, né? Ela permite uma formação continuada, ela permite uma supervisão do professor, ela faz uma exigência de planejamento, de guia, de acompanhamento, de uma distância, né, que é superada aí pelos meios de tecnologia que nós temos aqui, né? Nós temos que entender que é uma via de mão dupla. Nós vamos estar constantemente aprendendo, nós vamos estar constantemente desenvolvendo novos conhecimentos, tanto o tutor vai estar aprendendo, como também o próprio aluno vai estar aprendendo. É uma via de mão dupla, né? O nosso objetivo é desenvolver um ensino-aprendizagem, onde o tutor aprende, onde o próprio aluno vai estar aprendendo com a gente através desses mecanismos. Outro conceito, né, que é bem forte da educação à distância, ele fala da caracterização da educação à distância como modalidade educacional, na qual temos a mediação, o didático pedagógico, os processos de ensino-aprendizagem. Isso ocorre com a utilização de meios de tecnologias de informação e comunicação, com estudantes, professores, que desenvolvem atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Nesses conceitos clássicos, nós temos aqui a tutoria, que pode ser de forma presencial e pode ser também de forma à distância. Nós vamos estar hoje desenvolvendo a tutoria à distância, né? Mas também tem aquele caso
Por exemplo, eu tenho um polo, né? Eu tenho um polo, a pessoa não tem contato à tecnologia, então ele vai ter lá computadores e um tutor presencial que vai ajudar ele a desenvolver os seus conhecimentos nessa plataforma. Então ele vai naquele local, ele vai ter uma ajuda para a gente, né? Por exemplo, se a gente tiver dentro do nosso grupo escoteiro, a nossa sede, eu tenho aqui um computador, eu tenho 2, 3 computadores ou um computador, então eu posso estar dando orientação, tutorando de forma presencial o acesso tanto do adulto como o acesso do próprio jovem. E nós também temos alguns cursos dentro da plataforma do campo virtual dos escoteiros do Brasil que os nossos jovens podem fazer. E nós podemos ajudar de forma presencial esses jovens, né? Então, o que é a tutoria? A equipe de professores, né, que assim nós vamos ser colocados, né, que atende às questões e dúvidas pedagógicas dos alunos e também é responsável pela elaboração de trabalhos, avaliações e outros materiais didáticos que sejam necessários. No nosso caso, nós vamos estar tendo uma plataforma que é desenvolvida pelos escoteiros do Brasil, que a gente pode sugerir alterações e mudança, mas tem que ter muito cuidado para essas alterações não prejudicar a estrutura do curso, porque ela tem uma situação um pouquinho complexa em relação à forma que eles fazem, né, em relação a relatórios, né, desenvolvimento, tem uma situação bem atípica do que a gente tem como montar, fazer, desenvolver. Então, por exemplo, eu posso botar uma unidade didática, eu posso excluir uma unidade didática, eu posso colocar mais um vídeo, criar um fórum, colocar mais uma atividade para ser feita, mas tudo isso em consenso também com a nossa gestão, né, que é dado nacional. Então, o presencial, esse professor, esse tutor, né, de EAD, que vai ter um polo, né, ou não, ele tem como ajudar esses alunos, né, a tirarem dúvidas no ambiente e vão interagir, né, vão entrar em contato com eles quando tiverem as atividades em atraso também. Já o tutor à distância também vai ser um professor, né, que irá acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos desse modelo, né, desse módulo, né, e eles deverão tirar dúvidas dos alunos quando atividades, né, vão interagir, seja através de fórum, de chats, atividades. Então, o tutor à distância, ele vai estar no suporte a tirar dúvidas e responder atividades, seja por fórum, seja por chat, atividades. Vai tirar dúvidas daquilo que a gente elaborou e planejou de forma conjunta lá na plataforma que a gente vai estar utilizando, lá dentro do meu curso. Então, se o meu curso tiver fórum, então o tutor vai fazer as atividades do fórum, vai tirar dúvida dos alunos, vai responder ou vai poder validar também essas atividades, se for necessário fazer as validações para pontuar para eles. Se tiver um chat, que no caso é como fosse um MSN, né, que você faz um WhatsApp, né, que você faz lá dentro lá da plataforma, eles vão fazer perguntas e respostas, mas tem que estar todo mundo interagindo ao mesmo tempo, né, entre perguntas e respostas, e eu vou poder estar ajudando nessas tiradas de dúvidas. E atividades que a gente pode também pedir para eles fazerem atividades, postarem vídeos, fazerem arquivos. A gente pode criar um Google Forms, né, que é um formulário de perguntas e respostas que ele pode também preencher e vincular também na nossa plataforma também. Temos também o administrador de sistema, né, que ele vai ser responsável pelo cadastro, né, desses alunos e a manutenção do ambiente Moodle, né, que é o ambiente que nós estamos usando. Hoje, esse administrador, né, de sistema, né, ele vai ser justamente esse coordenador, né, que eu estou nessa função de coordenar, né, para poder a gente organizar essa plataforma. O nosso sistema que nós utilizamos é justamente o sistema Moodle, a qual foi desenvolvido e é construído através da União dos Escoteiros do Brasil. Temos também uma metodologia que eu até deixei aqui para vocês entenderem, né, do conceito, que é o professor conteudista, que hoje foi mudado também professor formador, né, que o professor formador é aquele que é chamado de tutor à distância. Hoje você não é mais tutor à distância dentro de uma universidade, dentro do Instituto Federal, ele não chama mais de tutor, né, porque era como a gente tivesse colocado um linguajar diferente para o professor.
Então, hoje eu tenho um professor conteudista, que é aquele que desenvolve os conteúdos, que ministram as aulas, que ministra os conteúdos nas plataformas, né? Justamente como ele fala aqui, é um profissional da ciência especializado, né? Sendo conhecedor do princípio básico de EAD e produz um material didático. E o professor formador é justamente aquele que é o professor, ou melhor, o tutor à distância, né? Mas aí a gente está utilizando aqui dentro da nosso curso a tutoria EAD, né? Mas aí se vocês ouvirem falar sobre professor formador, você sabe que também é a mesma coisa de falar de tutor. Nessa evolução do EAD, né, da educação à distância, eu coloquei aqui só algumas informações da primeira geração, né, que foi o ensino por correspondência, a qual algumas pessoas podem ter vivenciado, né, essa educação à distância, né? Não sei se vocês fizeram algum curso ou se vocês vivenciaram esse momento à distância, né? Nessa primeira geração da educação à distância, nós tivemos esse ensino onde os alunos e professores eram separados pela distância geográfica da mesma maneira, tinha um material impresso que era distribuído pelo correio, como eu falei, modelo fechado, possibilitando um maior controle do sistema, né? Sem opções para o aluno, né? Ele fazia a prova de múltipla escolha, mandava para eles e fazia aquela interação, né? Só que a interação era lenta, né? E frequentemente inadequada, medido com tarefas resolvidas. Por exemplo, eu mandava uma carta, né? Tirando uma dúvida, né? Lá para o Instituto Padre Reus, e 3 semanas, um mês depois que eu tinha a resposta. Imagine você está fazendo um curso e tem que esperar 2, 3 meses para poder tirar suas dúvidas, pegar as informações, receber uma resposta mais precisa. Né? Mas, mesmo assim, teve uma evolução muito boa nisso aí, né? Teve muita adesão. A segunda geração foi a educação pela televisão, né? Onde os alunos e professores eram separados pela distância, teve centros e núcleos de recepção, né, organizada e controlada, tivemos módulos impressos de TV, medido pelo número de participantes. Então, tinha um local que você tem aquelas antenas parabólicas gigantes, onde você recebia via satélite, né, a transmissão ao vivo ou gravada, né, das aulas, e tinha um professor, né, uma pessoa dentro de sala que ajudava nessas dúvidas e depois passava via e-mail, né, essas dúvidas e tinha respostas de transmissão, ou na próxima aula ele fazia, quando ele fosse entrar na transmissão, ele tirava a dúvida desses alunos também por essa transmissão, né, mas tinha essa troca. Na terceira geração, saiu aqui rapidinho. Temos aqui a terceira geração. Deixa eu voltar aqui, que saiu. Já mudou um pouquinho mais, né? Claro que com a evolução, né, que nós tivemos aí no decorrer da nossa educação à distância, né? Eles já aproveitaram situações positivas, né, dentro do nosso meio, né? E os negativos eles deixaram um pouquinho de lado, né? Como a questão dessa demora entre as gerações, né? Então, nessa geração 3, que eu vou passar aqui para vocês, já tivemos o aluno, né, que estudava nos locais e com os meios necessários que eram disponíveis, né? Tinha material impresso, tinha software, tinha vídeo, tinha CD-ROM, que a gente botava lá os CDs para o pessoal assistir, né? Tinha integração via eletrônica, né, via rede, só que mesmo assim era um pouquinho lenta, a gente utilizava através de modem, né? Então era ligação de escada, né? Era um pouco mais lento, né? Não era tanto transmissão de dados, né? Mas aí já melhorou muito em relação ao que nós temos nos outros mecanismos, né? Era centrado no aluno, era um sistema aberto, pois permitia as decisões do próprio aluno, que era medido pelo desempenho do profissional. Na quarta geração, aí sim, vem as escolas virtuais, a integração do aluno e professor pode ser feita de maneira convencional, mas é controlada pelo aluno também, né? As telecomunicações foi feita mediante a internet, redes locais, TV interativa. Tivemos também os trabalhos em grupo, né, colaborativo, em redes, e foi medido, né, pelo valor e pelo benefício desses trabalhos, né. Com a EAD, tivemos também a possibilidade, né, da liberdade mais ampla, né, para que o aluno estude de acordo com a sua possibilidade, superando as dificuldades impostas pela distância de tempo
e as interatividades também. E tivemos também a democratização do acesso do conhecimento. O conhecimento começou a ser distribuído para todos, né? Até graças à globalização, pôde fazer com que a gente aprendesse coisas de outros países, de outros locais, e de uma fração de minutos, a gente conseguia adquirir vários conhecimentos. Então, essa barreira da qualidade do EAD, ela não deve ser mais ligada como a ideia de separação ou de dificuldade ou de forma peculiar, né, de presença. O EAD requer habilidade para que o estudo independa do trabalho e que ele seja de forma mais responsável. Essa personalização do processo de aprendizagem, ele obter um ritmo, né, de cada aluno. Então, cada aluno tem a sua forma. Eu vou estudar de manhã, vou estudar à tarde, eu vou fazer hoje, vou fazer de uma vez só, eu vou fazer no final da manhã. Então, ele que vai dizer o ritmo. E essa logística, ela se adequou a muito, né, de uma forma importante para viabilizar o processo, formas impressos e através dos meios, né, de comunicação. Tivemos algumas barreiras, claro, né, no decorrer aí do tempo. Tivemos a improvisação versus a previsão, né? Tivemos programas inadequados, tivemos formas insuficientes de visão limitantes, né? Muita informação. Eu lembro aí que, né, primeiramente, o pessoal copiava o livro todinho e jogava dentro da plataforma, você lia muito, você acabava tendo alguns problemas, né, em relação a isso. Então, mudou muito. Essa estrutura também curricular ficou inflexível, né? Ele, como eu falei, esse medo de você pegar toda a base presencial e colocar no EAD. A pegada, a forma de agir tem que ser diferente. Tem que ser uma forma, né, que eu tenha uma resiliência, né, que eu tenha um aprendizado maior. E aí temos aqui também um pouquinho da trajetória, né, do Brasil, né, que ele começou através do rádio, né, rádio monitoramento, né, através de rádio, né, teve vários movimentos, né, em várias décadas aí, que o rádio foi uma forma também de ajudar na alfabetização de grande parte das pessoas, né, da zona rural, né, onde você tinha aulas também que eram transmitidas aí para essas pessoas através do rádio, né. Também podemos também ainda registrar várias iniciativas, como o Centro Educativo do Maranhão, o Instituto Educacional do Rio de Janeiro, a Fundação Padre Anchieta, o Instituto de Radiodifusão Educativa na Bahia e a Fundação Roberto Marinho com um telecurso, né, que ficou muito tempo na televisão, né, ajudando e educando e formando muitas pessoas, né, no decorrer desse tempo aí. E, pessoal, entramos aí só para a gente entender um pouco mais forte, né, o papel de nós, que vamos ser tutor, né, que, segundo aqui alguns autores, né, significa comentar trabalhos escritos, colaborar para a compreensão do material institucional, através da discussão e do levantamento de questões, significa também esclarecer pontos obscuros, né, que ele vem a ter junto com o material, e responder as perguntas dos estudantes, né, dos alunos, né, na plataforma. O tutor também tem que estar sempre estimulando, né, estimular o planejamento dos estudos, né, fazer com que os nossos integrantes, né, do curso ele esteja sempre se qualificando, buscando, mas que ele tenha um planejamento. Eu vou deixar uma horinha para estudar, eu vou deixar um momento para fazer isso, vou fazer em tal horário, né? Orientar os trabalhos práticos, os projetos, que é uma coisa que eu sinto muita falta, né, nas tutorias, que a gente faz uma pergunta e nunca o pessoal responde. Uma coisa que a gente trabalha muito em tutoria é pelo menos um prazo de 24 horas para você responder. Mas quanto mais rápido você responde, você tem um retorno de um aprendizado muito melhor junto com a pessoa com a qual você está tutorando, né? Então, os participantes de encontros presenciais, nós, no caso, também participaremos também de encontros presenciais assim que tem, para a gente poder fazer o estreitamento, conhecer as pessoas, é muito legal, é muito bom também isso. Eu participei no início da tutoria, né, como temos aqui a Universidade Aberta do Brasil, onde eu também, como tutor, passei um bom tempo como tutor, e no primeiro momento eu ia junto com o professor ajudar nessas aulas, e eu conhecia todos os alunos. Então, muitas vezes, quando um aluno falava alguma coisa, eu percebia se era ele que estava falando ou alguém falando por ele, ou se ele tinha copiado algum local, se ele não tinha. Então, eu tinha um feedback muito legal com ele, porque eu tive essa presença com ele. Mas
Claro que hoje nós temos outros recursos. Eu posso fazer uma interação, como a gente está fazendo agora aqui, eu posso fazer uma aula ao vivo, a gente pode trocar experiência, a gente pode utilizar outros mecanismos, como o WhatsApp, o próprio Zoom, o Meet, o Discord, eu posso utilizar o Teams, né? A gente pode utilizar vários outros mecanismos para poder nos ajudar nesse processo. E também o tutor, né? Ele tem que fazer também a evolução sobre o processo dos estudantes, né? Acompanhar a evolução desse estudante. E é muito benéfico isso. Você vê que ele entra nessa base, né, nesse estudo, e depois você vê que ele sai realmente com conhecimento. Isso que é muito gratificante para a gente. Né? Intermediar também as relações entre o estudante, né, e o centro de desenvolvimento, né, que a gente também faz parte. Né? Eu vou ajudar ele a entender como entrar na plataforma, como fazer tal atividade, como tirar dúvida, dar um suporte para ele, né? Outras dicas importantes é que eu tenho que administrar o seu horário de estudo e o processo de aprendizagem, passar isso para os nossos alunos, né? Dedique de 6 a 8 horas semanais para o seu curso. Faça em dia as atividades propostas. Entre em contato com o tutor por e-mail, por telefone, por WhatsApp, o que for, né? Amplie seus conhecimentos através de referências bibliográficas. Não é bom o aluno ficar só retido no material, ele buscar, tirar informações, pesquisar. Nós temos a nossa base, né, o POR. Então, ele está sempre olhando, perguntando, temos informações do CAN, temos vários mecanismos também, né? Não fiquem, né, com dúvida nas atividades, né? Tire dúvidas, questionem, perguntem, né? Esse é o papel também da gente incentivar eles nesse processo. E a educação à distância tem aquele ditado, né? Quem sonha o absurdo alcança o impossível, né? É até uma frase aí de um autor desconhecido. Então, se eu sonhar, né, alcançar, né, todo o meu potencial, se eu ao sonhar em conseguir resultados, a gente vai alcançar. Muitos acham impossível conseguir aprender na educação à distância. Muitos acham que a educação à distância é só uma forma de enganar alguém, uma forma de dizer que está fazendo. E a educação à distância não é isso. O objetivo é a gente transformar o nosso aluno em um autodidata, que ele possa estar sempre buscando, desenvolvendo, que ele almeje o conhecimento, que ele busque sempre o conhecimento, que ele seja incessante em aprender, que ele não dependa de ninguém na busca do conhecimento. Isso que é importante. E o nosso papel é ser justamente esse agente de estímulo, que nós vamos estar sempre estimulando os nossos tutorandos nesse momento, para poder eles estarem sempre evoluindo através de novos conhecimentos. Pessoal, só assim, inicialmente, né, agradecer a vocês. Esse aqui era o material que eu tinha inicial, né, para trabalhar com vocês. Esse o material. Queria ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, para depois eu vou dar um intervalozinho, né, tomar uma água, tudo, e aí eu mostro para vocês a plataforma, né, como é que a gente vai trabalhar, e depois a gente finaliza nossas atividades aí com questionamentos e perguntas e dúvidas, ok? Aí fiquem bem à vontade. Beleza, chefe. Eu vou iniciar a fala. Eu levantei a mãozinha aqui. Estou tendo a oportunidade agora, usando essas tecnologias, né? Bom, foi muito esclarecedor a apresentação do chefe Charlton, onde ele mostrou assim um percurso, né, que foi evolutivo para que nós possamos estar chegando aqui agora através de um aplicativo, utilizando a rede, né, o sinal de Wi-Fi, e transmitir a nossa fala, viajar por essas fibras ópticas, né, e chegar aí essa comunicação de uma forma tão clara para vocês. Então, antes, nós tínhamos o rádio, era um meio de comunicação que muitas comunidades distantes da cidade passavam a ter informações. E aí, a sociedade, ela viu uma forma assim, o que é que nós podemos utilizar como meio de comunicação e termos um feedback, uma troca.
E eu posso utilizar isso para educar. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no Instituto Brasileiro, alguma coisa assim, que eu não estou lembrado o nome, faz um pouquinho de tempo, e foi um curso de desenho artístico e publicitário. E comecei um curso de administração também, só que eu não terminei esse curso. E também nem sei se eu der continuidade, essas cartas vão chegar lá e vai ter uma equipe que vai responder. Eu não sei, porque antes havia os encartes nos correios, mostrando os cursos que tinham lá, eletrônica, costura, enfim, tinha vários cursos nesses encartes. E essa interação da gente receber aquele material e analisar, né, e ali responder, marcar o xizinho ali, e manda lá e espera para que aquilo retorne, já com a nota, com a resposta, o Czinho de certo, né, ou um E de errado, né? Me lembro que até a caneta vermelha era utilizada para representar o erro. E hoje a gente não pode, né? O educador não pode mais estar usando uma caneta vermelha para identificar uma nota negativa do aluno, né? Então, muita coisa foi mudando, foi evoluindo. E avançando mais, né? O rádio, a carta, a correspondência, que hoje caiu muito com o advento da tecnologia, né? Os planos de celular, o WhatsApp, que economiza até mesmo a questão de uma ligação, você paga apenas uma internet e consegue se comunicar, enviar mensagens, imagens, né? Então, a coisa evoluiu muito. E utilizar essa evolução da melhor forma. E é claro que esse curso é o resultado do que nós estamos vivendo, que foi o distanciamento, né? E ele vai ser positivo para que a gente não pare no ramo do conhecimento e possamos, assim, alcançar esse objetivo, que é formar esse adulto, para que ele, quando estiver preparado para receber esse jovem, venha com a bagagem preenchida de conhecimento. Também lidar com essa tecnologia, para utilizá-la também a seu favor. Né? Então, foi muito bom ver esse percurso histórico, porque a gente entende que a coisa está evoluindo e nós temos que acompanhar essa evolução. Então, era isso que eu queria dizer e agradecer pelo conhecimento apresentado. Mais alguém? Da minha parte está tranquilo, estou acompanhando. E depois do intervalo aí a gente vai conhecer a plataforma, não é isso? Ok. Querem 5 minutinhos para tomar uma água, voltar? É bom, 5 minutos para... Colocar perfume, chefe Elson, está no horário. Então, bora lá. Ó, 9 e 7, então 9 e 17, ok? A gente volta? Ok. Mas pode deixar ligado e a gente volta. Ok. Ok?